Oi pessoal, esse ano a gente está lançando mais uma vez a Jornada Cultura de Paz 2022, um percurso muito animador por todos os subtemas que representam a cultura de paz. É o segundo ano consecutivo onde a gente faz esse mergulho em 10 eixos representando um conceito amplo do que significa cultura de paz. Então, a gente vai ter, ao longo desses 10 meses, de março a dezembro, um mergulho em cada subtema, todos eles conectados entre si, de um entendimento mais amplo do significado do conceito cultura de paz. Então, cultura de paz vai ser trazido aqui no nosso curso, para além do que simplesmente uma leitura sobre como administrar os conflitos, seja os conflitos internos ou os conflitos intrapessoais, os conflitos comunitários, os conflitos sociais, e também cultura de paz como entendimento de melhoria das relações de convivência, ou seja, essa esfera do conflito e da convivência, mas a gente vai entender cultura de paz para além disso. Então a gente vai falar aqui de cultura de paz, também a nossa relação com o planeta, né? Como é que a gente se relaciona com a natureza, uma reconexão com a natureza, um entendimento de que a gente precisa preservar de alguma forma a Mãe Terra, de forma a elaborar uma conformação social mais em sintonia com a necessidade de se produzir um mundo de paz. Então, para isso, precisaremos refletir sobre uma vida mais simples, uma vida comunitária, uma vida em reconexão com a natureza, em afeto, em relações comunitárias com os seres humanos, em relações de afeto com os seres de todos os reinos, com os animais, com os vegetais. A gente vai precisar repensar a maneira como a economia do planeta funciona, a maneira como a sociedade se organiza no planeta. Então, é um entendimento de cultura de paz mais amplo, né? Então, a gente começa essa jornada falando sobre paz interior, sobre como alimentar um equilíbrio emocional mais amplo, uma vida mais equilibrada, sobre meditação, sobre esse tipo de tema que representa como alimentar paz dentro de mim. Mas também vamos passar logo isso no eixo 1, no primeiro mês, no mês de março. Mas logo em seguida, em abril, a gente já fala de como alimentar a paz nas relações com os nossos irmãos e irmãs. Então a gente vai falar sobre habilidades relacionais, como trabalhar a comunicação não violenta, uma comunicação mais empática e ao mesmo tempo mais autêntica. Então, esses elementos da comunicação não violenta que significam levar já a cultura de paz para as relações, as habilidades relacionais, a maneira como eu me relaciono com as pessoas no meu cotidiano, né? Isso já no segundo eixo, que é em abril. Em maio, a gente já vai refletir sobre esses temas de reconexão com a natureza. Então, a gente vai falar de consumo responsável, da minha responsabilidade em relação a tudo aquilo que eu faço no meu cotidiano para se preservar o planeta, a necessidade de se levar uma vida mais simples e a necessidade de se pressionar o poder público e também as grandes corporações para que elas conformem o seu produzir, a sua maneira de se organizar, no sentido de se demandar menos energia, de se demandar menos exploração dos recursos naturais do planeta e de forma a organizar a vida em um design social, onde se preserve ao máximo todos os elementos da natureza, seja os elementos vegetais, os elementos animais e também os seres humanos. Então, no terceiro eixo, a gente vai mergulhar nessa reflexão sobre uma reconexão com o planeta. No quarto eixo, que vai ser aqui, estou até consultando aqui o papel, a ementa. O quarto eixo a gente vai ser em junho, a gente vai falar sobre a necessidade de se repensar a economia do planeta, né? Uma economia, um econômico em sintonia com o ecológico. Então, a gente vai falar sobre novas economias, modelos econômicos que sejam menos danosos ao meio ambiente e que sejam mais igualitários do ponto de vista de se promover justiça social, a partir dessa conformação de uma economia mais circular, mais colaborativa e de maior divisão dos recursos gerados.
Então, vamos estar mergulhando nesse tema de novas economias. No quinto eixo, que vai ser em julho, a gente vai mergulhar no entendimento maior do que significa violência e não violência, né? Porque se a gente quer falar de cultura de paz, a gente precisa entender socialmente como é que a violência é gerada dentro da gente, por que os seres humanos se tornam violentos, quais são as causas da violência, a principal delas, a desigualdade. Então a gente vai mergulhar um pouco mais na questão da desigualdade, vamos falar também das causas psicológicas da violência, das cadeias de violência, dos ciclos de violência que precisam ser interrompidos para se produzir um mundo de maior amplitude, maior alcance da não violência. Então, esse entendimento maior de como se interromper os ciclos de violência no mundo. Tá? E aí a gente já vai ter chegado à metade da jornada, 5 encontros. Os encontros são sempre no terceiro final de semana de cada mês, 3 aulas no terceiro final de semana de cada mês. E aí, como são 10 meses, serão 30 encontros. É bem bacana. No sexto eixo, a gente vai falar sobre gestão de conflitos. A nossa habilidade de entender o conflito como natural, uma dimensão que acontece na vida de todo mundo, e como é que a gente administra isso, como é que a gente olha para o conflito como algo que a gente precisa criar uma inteligência e entender como gerir os conflitos que aparecem naturalmente nas nossas vidas, e como se promover um entendimento coletivo, uma cultura coletiva de capacidade de se administrar conflitos no cotidiano. Então vamos mergulhar no entendimento do que significa o conflito e como administrá-lo numa perspectiva mais ampla, com profissionais que atuam mesmo nesse campo da gestão de conflitos, né? No sétimo eixo, a gente vai falar mais sobre educação para a paz. Então, o sétimo eixo já é um entendimento de como é que a gente promove paz no mundo, como é que a gente dissemina, né? Então, tem 3 formas principais de se disseminar. Um é através da educação das escolas, das instituições educacionais. Outro é através de ativismo, né, de ações concretas na realidade para se promover a paz. E outro através de círculos restaurativos. Então esse eixo é só sobre educação. Vamos refletir quais são os problemas da educação, quais são os vícios do modelo mais conservador de escola e entender o que significa debater educação para a paz. Tá? Esse é o sétimo eixo, que vem no mês de setembro, né? No mês seguinte, o oitavo eixo, a gente vai falar sobre ativismo não violento. Como é que a gente nos elabora como agentes de mudança no mundo, ativista no sentido de ser um agente de mudança na realidade concreta, né? Atuando por mudança de perspectiva, transições de paradigma na sociedade, e isso de forma não violenta, né? Sem o ódio, sem ser movido por uma raiva profunda em relação a um inimigo criado, sem mentalidades ambivalentes, bipolares sobre como se organiza a narrativa sobre as coisas. Um ativismo conectado com a ideia de não violência. Isso é o que a gente vai trabalhar no mês de outubro, no eixo 8. Né? O eixo 9, que é em novembro, a gente vai falar sobre justiça restaurativa. E aí a gente vai falar sobre os círculos restaurativos, um método da gente promover paz através do diálogo, sentando todo mundo em círculo e através de uma metodologia própria, dialogando sobre o conflito, mergulhando numa atmosfera de empatia que é criada para se gerenciar os conflitos que surgem naturalmente entre nós. E por fim, no último eixo, que é o 10º, que vai ser em dezembro, a gente fala geralmente sobre temas complementares, como ter uma visão, um dos encontros é como ter uma visão mais holística sobre a saúde, né? Entender a saúde dos nossos corpos como complementares, e a gente tem uma visão holística sobre saúde, né? Um outro tema que a gente atravessa é modelos de gestão mais colaborativos, modelos de gestão que envolvem uma tomada de decisão onde se ouve um coletivo de atores mais amplo, né? E vamos falar também sobre outros temas, como propósito, como se mobilizar a partir do propósito, né? Como agir pelo poder da vontade, esses outros temas também que são complementares à cultura de paz. Então, essa jornada é um mergulho completo, né? Na cultura de paz. As aulas serão todas gravadas e disponibilizadas para quem perder uma ou outra aula, mas os educadores vão estar todos ao vivo para responder as perguntas e interagir com os estudantes. Serão 17 educadores,
todos eles especializados na área onde eles estão dando as vivências, né, ou as aulas. Então, e vai ter lá eu como um educador guia que conecta os eixos entre si, mas os outros educadores especializados naquele determinado campo da cultura de paz, trazendo o seu acúmulo sobre aquele determinado subtema da cultura de paz. Então, esse curso ele é estruturado no entendimento de cultura de paz que é elaborado pela Universidade Gujarat Vidyapith, fundada pelo Mahatma Gandhi, e por conta disso, essa universidade indiana que elaborou a estrutura desse curso, que está sendo adaptado ao Brasil nos últimos anos, por conta disso, esse curso ele é chancelado pelo Consulado da Índia, como se ele estivesse sendo proposto pelo próprio Consulado da Índia, muito embora ele seja aplicado pelo Instituto Shanti Brasil. Instituto Shanti Brasil, que inclusive foi elaborado e projetado dentro da Universidade Gujarat Vidyapith pelos indianos, né? E aí eu que lá estive com eles, trouxe esse projeto para o Brasil, elaborado por eles. Então a gente está propondo esse curso chancelado pelo Consulado da Índia, que ao longo de 10 meses, sempre no terceiro final de semana de cada mês, a gente se encontra para mergulhar nos estudos da cultura de paz. É um percurso muito auspicioso, muito saboroso, e vai ser uma alegria se você estiver lá com a gente. A gente fez um esforço danado para diminuir os custos, para que mais gente possa alcançar a capacidade de arcar com os custos com o pagamento desse curso. Fizemos um esforço danado lá na planilha de custos e conseguimos novamente reduzir o gasto, o custo de quanto custa para se inscrever nesse curso, e vai ser uma alegria se você puder estar com a gente participando desse processo, tá bom? Vem com a gente, um forte abraço, tamo junto.